E aí, minha tropa do Segundão de 2021, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Yuri Melo, o professor de Física de vocês. E hoje nós faremos um resumão das nossas aulas de conceitos fundamentais da termologia do dia 22 de fevereiro e um resumo da aula do dia 24 de fevereiro, escalas termométricas, beleza? Nós sabemos e vimos nas aulas anteriores alguns conceitos básicos, né? O conceito básico do calor, que o calor na realidade é uma energia térmica que sai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, certo? Vimos também que se dois corpos estão em contato e eles têm a mesma temperatura, nós dizemos que eles estão em equilíbrio térmico, então não há troca de calor, tá? Pois a troca de calor só ocorre quando os corpos ou o ambiente e o corpo têm temperaturas diferentes. Vimos também o conceito de temperatura, né? Que nós vimos que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá? A medida do grau de agitação das moléculas. E para aferir temperaturas, nós usamos alguns equipamentos, né? Como esse aqui, que é um pouco mais rústico, né? Talvez vocês nem conheçam. É um termômetro feito aqui de vidro. Dentro desse recipientezinho, nós encontramos o mercúrio no seu estado líquido, e quando essa parte entra em contato com o corpo humano ou o corpo animal, esse mercúrio vai receber calor do corpo humano, certo? E ele vai começar a dilatar. Isso aí a gente vai estudar um pouco mais no nosso próximo conteúdo, dilatação térmica dos líquidos, beleza? Então, ó, geralmente o pessoal usa isso aqui na axila, né? E os veterinários usam de outra maneira. Os bichinhos saem de lá sem conseguir andar, entenderam, né? Hoje em dia, nós temos termômetros mais modernos, como esses, né? Que vocês usam aqui. E ele tanto mede temperatura de objetos, como também de pessoas, através da incidência de raios infravermelhos, tá? Mas para hoje, nós vamos relacionar as escalas termométricas de Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? Para isso, nós vamos pegar alguns pontos comuns que existem em todas as escalas, que é o ponto G, que é o ponto de gelo ou ponto de fusão, tá? Aqui é onde ocorre a fusão, é a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? A água passa do estado sólido para o estado líquido a 0 graus Celsius. E essa temperatura corresponde na escala Fahrenheit a 32 graus e na escala Kelvin a 273. Mesmo eles tendo valores numéricos diferentes, a temperatura é a mesma, porém graduado em escalas diferentes. Nós temos também aqui o ponto de vapor, que é onde a água, a uma pressão atmosférica de 1 atm, ela começa a ebulir ou a evaporar, certo? Que é sobre a temperatura de 100 graus Celsius, que na escala Fahrenheit corresponde a 212 graus e na escala Kelvin corresponde a 373 graus. Mas lembre, embora eles tenham valores numéricos diferentes, essas medidas representam a mesma temperatura. Sendo assim, nós observamos o seguinte: na escala de Celsius, nós podemos ver que é uma escala centígrada. Como assim centígrada? Que nós podemos dividir entre o ponto de fusão ou ponto de gelo e o ponto de vapor ou ebulição 100 partes iguais. Nós podemos dividir aqui esse termômetro em 100 pedacinhos. Então, nós temos aqui uma escala centígrada. A mesma coisa ocorre na escala de Kelvin. Nós temos aqui uma escala centígrada, porque nós podemos dividir aqui em 100 pedacinhos, ó. O ponto de fusão nela é 273 graus e o ponto de vapor é 373. Então, nós temos 100 pedacinhos aqui. Já a escala Fahrenheit, nós encontramos aqui, ó, 180 pedacinhos. Por quê? Porque ela varia de 32 a 200
212 do seu ponto de ebulição ou fusão, ou melhor, desculpa, tá? Ebulição não. Do seu ponto de fusão até o ponto de ebulição, tá? Então, nós temos aqui 180 graus, aqui nós temos 100 graus, né, de diferença, e aqui nós temos 100 graus de diferença. Então, note, quando a temperatura na escala Celsius aumenta 100 graus, na escala Fahrenheit vai aumentar 180. Se na escala Celsius aumentar 10 graus, na escala Fahrenheit vai aumentar 18 graus. Com isso, se na escala Celsius aumentar apenas 1 grau, na escala Fahrenheit vai aumentar 1,8 graus. Então, nós temos essa relação aqui, ó, entre a escala Celsius e a escala Kelvin. A variação da temperatura de Celsius é igual à variação da temperatura de Kelvin, certo? Por quê? Porque são escalas centígradas. Então, se aqui aumenta 5 graus, aqui também aumenta 5 graus, beleza? Já de Celsius para Fahrenheit, nós temos essa relação, ó. A variação da temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação da temperatura de Celsius, tá? Por quê? Porque a cada 1 grau que sobe em Celsius ou diminui em Celsius, em Fahrenheit vai subir 1,8 ou diminuir 1,8. A partir daqui, nós também tivemos a necessidade de aprender a transformar as temperaturas. Por exemplo, se você faz uma viagem aí para um país estrangeiro em que ele usa uma escala termométrica diferente da escala Celsius, como é que você vai fazer para saber que temperatura está fazendo lá, né? Então, nós temos essa relação aqui, ó, que nós temos a temperatura de Celsius dividido por 5 é igual à temperatura de Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual à temperatura de Kelvin menos 273 dividido por 5. Professor, vou usar essas 3 fórmulas aí de uma vez? Não. Você vai usar apenas as 2 fórmulas que você estiver relacionando. Por exemplo, se eu quiser converter aí de Celsius para Fahrenheit, qual é a fórmula que eu vou usar? Se eu quiser converter de Celsius para Fahrenheit, eu vou usar apenas a fórmula de Celsius e a de Fahrenheit, que diz que a temperatura de Celsius dividido por 5 é igual à temperatura de Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E se for de Fahrenheit para Celsius? A mesma fórmula vai dar o mesmo resultado, tá? A mesma fórmula também. E se eu quiser transformar de Celsius para Kelvin? Se eu quiser transformar de Celsius para Kelvin, eu vou relacionar a fórmula de Celsius e a fórmula de Kelvin. Então, vai ficar assim, ó, a temperatura de Kelvin é igual à temperatura de Celsius mais 273. Facinho essa aqui, né? Por quê? Porque nós simplificamos cortando os 5 aqui, ó. Como a gente igualou essas duas e as duas são divididas por 5, a gente corta e fica assim, certo? E se eu quiser transformar de Fahrenheit para Kelvin? Vou relacionar as 2 fórmulas, a de Fahrenheit e a de Kelvin. E aí vai ficar assim, ó, a temperatura de Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual à temperatura de Kelvin menos 273 dividido por 5. Beleza? Tchauzinho e até o próximo vídeo com a resolução da nossa atividade. Tchau!